Imagine por um momento que o tempo pudesse ser congelado no exato instante em que um relógio de pulso para de funcionar, não por falta de corda, mas porque a própria ordem natural das coisas foi subitamente suspensa. No centro da cidade de Hiroshima, às 8h15 da manhã de uma segunda-feira comum de agosto de 1945, milhares de pessoas seguiam suas rotinas, sem saber que o mundo estava prestes a mudar para sempre em uma fração de segundo. Se você deseja compreender como a humanidade atravessou a linha divisória entre a guerra convencional e uma era de terror sem precedentes, convido você a se inscrever no canal Ecos da História, onde desvendamos os conflitos que moldaram o nosso presente. O que aconteceu naqueles poucos minutos não foi apenas um ataque militar, mas o nascimento de uma nova realidade física e geopolítica. Para entender a magnitude desse evento, precisamos olhar para trás, para o contexto fervilhante do final da Segunda Guerra Mundial, quando o Pacífico se tornara um cenário de batalhas tão brutais que a própria lógica da sobrevivência parecia ter desaparecido. A Segunda Guerra Mundial, em meados de 1945, atingira um ponto de saturação em que a vitória dos aliados parecia inevitável, mas o custo para alcançá-la tornava-se cada vez mais proibitivo. O Japão, embora isolado e com sua marinha e força aérea severamente degradadas, mantinha uma resistência fanática. O exemplo mais claro desse cenário foi a Batalha de Okinawa, um confronto que terminou em junho de 1945 e deixou feridas profundas em ambos os lados. As baixas foram astronômicas, tanto militares quanto civis, e o governo dos Estados Unidos começou a projetar o que seria uma invasão direta ao arquipélago japonês. Os estrategistas militares americanos, baseando-se nos números de Okinawa, estimaram que um desembarque no Japão continental resultaria em perdas de centenas de milhares de soldados americanos e milhões de vidas japonesas. A alternativa a essa invasão sangrenta estava sendo gestada em segredo absoluto, em locais remotos dos desertos americanos, sob o nome de Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan representou a maior mobilização científica da história até aquele momento. Ele reuniu os melhores físicos, químicos e engenheiros, liderados por Robert Oppenheimer, com a missão de aproveitar a energia contida no núcleo dos átomos. O que eles criaram foi uma arma de uma potência inimaginável, algo que as leis da física clássica mal podiam descrever com precisão antes dos testes práticos. Enquanto os aliados discutiam os termos de rendição, o presidente Harry S. Truman carregava o peso de uma decisão monumental. Ele precisava encerrar o conflito, evitar a carnificina de uma invasão terrestre e, ao mesmo tempo, exercitar o poder de uma arma que poderia redefinir a balança de poder global. Foi nesse tabuleiro complexo que Hiroshima foi selecionada, uma cidade industrial e militar estratégica, mas que ainda não havia sofrido a devastação total que outras cidades japonesas enfrentaram durante os bombardeios incendiários convencionais. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o clima em Hiroshima era de um verão típico. As crianças iam para a escola, os trabalhadores seguiam para as fábricas e a vida urbana pulsava com a normalidade possível em tempos de guerra. Ninguém olhou para o céu com receio quando um solitário Boeing B-29 Super Fortress surgiu no horizonte, pois era comum o sobrevoo de aviões de reconhecimento. A aeronave, batizada de Enola Gay, levava em seu compartimento de carga uma bomba apelidada de Little Boy. Às 8h15, o dispositivo foi liberado. Por 43 segundos, a bomba caiu em direção ao centro da cidade. Quando detonou a uma altitude planejada para maximizar o efeito destrutivo, Hiroshima deixou de ser uma cidade e transformou-se em um farol de uma luz branca e cegante, que superava em intensidade o brilho do próprio sol.
A onda de calor que se seguiu à detonação foi tão insuportável que vaporizou instantaneamente quase tudo em um raio de centenas de metros. Edifícios feitos de concreto e aço foram reduzidos a esqueletos retorcidos. A onda de choque, uma parede de ar comprimido, viajando a uma velocidade supersônica, nivelou tudo o que o calor não havia consumido. O impacto humano foi devastador e difícil de quantificar nas horas seguintes. Dezenas de milhares de pessoas morreram no instante da explosão, sem sequer terem tempo de entender o que ocorrera. Outras milhares, presas sob os escombros, foram consumidas pelos incêndios que se espalharam rapidamente, transformando a cidade em um forno a céu aberto. Hospitais foram destruídos, médicos e enfermeiros foram mortos ou ficaram incapacitados, deixando um rastro de sofrimento que desafia a capacidade humana de compreensão. Aqueles que sobreviveram aos primeiros minutos encontraram um cenário que desafiava a lógica. Relatos de sobreviventes descrevem um deserto de cinzas e carvão onde antes existiam ruas movimentadas. Pessoas caminhavam em um estado de choque profundo, com a pele queimada e a mente incapaz de registrar o horror da perda de seus entes queridos. O silêncio que se seguiu ao rugido inicial era talvez o aspecto mais assustador, interrompido apenas pelo estalar das chamas e pelos gemidos daqueles que ainda lutavam pela vida. Somente mais tarde, à medida que os dias passavam, é que a face invisível daquela arma revelou-se: a radiação, o envenenamento radioativo, uma doença que começava com náuseas e hemorragias e terminava em uma morte lenta e angustiante, tornou-se o novo inimigo de quem havia escapado da explosão inicial. Este é o momento em que a ciência, que deveria servir para explicar o universo, revelou seu lado mais obscuro e cruel. O debate histórico sobre a decisão de Harry S. Truman é um dos mais intensos e duradouros da historiografia moderna. De um lado, argumenta-se que o uso da bomba atômica foi o meio mais rápido para forçar a rendição do Japão, salvando, ironicamente, milhões de vidas que seriam perdidas em uma continuação da guerra. Defensores dessa perspectiva apontam a recusa japonesa em aceitar os termos da Declaração de Potsdam como prova de que apenas um choque de magnitude apocalíptica poderia levar o governo imperial a interromper a luta. Do outro lado, historiadores questionam se o Japão já não estaria à beira do colapso e se o uso das bombas não foi, na verdade, uma demonstração de força política dirigida à União Soviética, que emergia como uma nova potência global. A verdade, como acontece em grandes eventos históricos, reside em um espaço cinzento, onde a necessidade estratégica encontra a moralidade em um confronto constante. 3 dias após Hiroshima, a tragédia se repetiu em Nagasaki. A segunda bomba, apelidada de Fat Man, foi lançada com uma força ainda maior, selando o destino do conflito. O Japão, diante da impossibilidade de continuar a guerra contra uma arma que possuía o poder de uma força da natureza, anunciou sua rendição incondicional pouco depois. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, mas não com o alívio que o mundo esperava. Ela terminou com um silêncio pesado e o medo constante de que, a partir daquele momento, a humanidade possuía a capacidade técnica de se autodestruir. Hiroshima não foi apenas o fim de uma guerra, foi o marco zero de uma nova era, a era atômica, onde a geopolítica mundial passou a girar em torno da posse e do controle da tecnologia nuclear. Ao olharmos para os eventos de 1945, é imprescindível reconhecer a importância de preservar esses relatos, para que o passado não seja apenas uma sucessão de datas, mas uma lição viva. A tecnologia que surgiu em Hiroshima alterou permanentemente o equilíbrio de poder. Países que antes competiam por territórios passaram a competir pela superioridade científica e militar no campo nuclear.
O medo da destruição mútua tornou-se, estranhamente, uma ferramenta de estabilidade durante a Guerra Fria, em um conceito conhecido como equilíbrio pelo terror. Cada avanço tecnológico após 1945 foi visto através das lentes da experiência de Hiroshima, servindo como um lembrete constante de quanto poder a humanidade alcançou e, ao mesmo tempo, de quão tênue pode ser a linha que separa o progresso da ruína. As lições de Hiroshima ecoam até hoje. Quando discutimos política internacional, tratados de não proliferação nuclear ou a ética no desenvolvimento de novas armas, estamos, na verdade, tentando lidar com a caixa de Pandora que foi aberta em agosto de 1945. A compreensão clara desses eventos é fundamental para qualquer cidadão que deseja entender o mundo contemporâneo. Não se trata apenas de estudar bombardeios ou táticas militares, mas de compreender como uma decisão política pode ter consequências que atravessam gerações. O sofrimento dos civis de Hiroshima e Nagasaki não pode ser esquecido, pois ele é a evidência concreta do custo da guerra moderna. É nossa responsabilidade como estudiosos da história manter essas memórias vivas, não para cultivar o ódio, mas para garantir que o erro não se repita. Refletir sobre Hiroshima nos faz questionar o papel da ciência e o limite do nosso poder intelectual. Fomos capazes de decifrar o núcleo do átomo, de liberar uma energia que alimenta as estrelas, mas ainda estamos aprendendo a lidar com as responsabilidades que acompanham esse conhecimento. A história, quando estudada sob a ótica das evidências e da honestidade intelectual, nos oferece um espelho. Em Hiroshima, vimos o pior que a guerra pode oferecer, mas também pudemos observar a resiliência do espírito humano que, após a destruição, foi capaz de reconstruir uma cidade inteira das cinzas, transformando-a em um símbolo mundial pela paz. A cidade, que hoje é um centro cosmopolita e vibrante, carrega as cicatrizes do passado enquanto olha para o futuro, servindo como um testemunho da capacidade humana de superação. Se você acompanhou este relato até aqui, perceberá que a história não é um conjunto de eventos isolados, mas uma corrente contínua de causas e efeitos. Cada soldado, cada cientista, cada civil que vivenciou Hiroshima faz parte de uma narrativa maior, que é a nossa própria história. O estudo da história militar nos permite prever movimentos, compreender estratégias e, acima de tudo, aprender com as falhas do passado para não replicá-las no futuro. O canal Ecos da História continuará a explorar esses momentos cruciais, detalhando as engrenagens da estratégia e os dramas humanos por trás dos grandes acontecimentos mundiais. Não se trata de glorificar o conflito, mas de dissecar a realidade para que possamos construir uma base de conhecimento sólida e fundamentada. Avançando para o presente, o legado de Hiroshima continua a moldar nossas políticas de segurança global. Vivemos em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos e a necessidade de uma ética aplicada ao desenvolvimento tecnológico nunca foi tão urgente. A transição da era convencional para a era nuclear foi violenta e rápida, deixando pouco espaço para a reflexão moral no calor do momento. Hoje, temos o benefício do tempo e da retrospectiva para analisar essas decisões de forma crítica. Ao compreendermos as circunstâncias que levaram ao lançamento das bombas, podemos discutir de forma mais informada sobre os perigos da escalada militar e a importância da diplomacia. A paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença de uma compreensão madura sobre as consequências de nossos atos. Ao concluir esta análise sobre o que aconteceu em Hiroshima, convido você a refletir sobre o peso das decisões na história. O que faríamos se estivéssemos no lugar daqueles que decidiram, em 1945, entre a invasão terrestre e a bomba atômica? Essa é uma pergunta que não busca respostas simples, mas que convida à empatia histórica. A história militar é, no fundo, a história das escolhas humanas sob pressão extrema.
É nosso dever, como entusiastas e estudiosos, garantir que essas histórias sejam contadas com clareza, honestidade e respeito por todos os envolvidos. A verdade histórica é a nossa melhor ferramenta para navegar no presente e preparar o terreno para o futuro. Para nos aprofundar ainda mais nesses temas e explorar outros conflitos que transformaram o mundo, convido você a se tornar um membro ativo da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas que, assim como você, valorizam o conhecimento histórico embasado em fatos. O seu engajamento é o que nos permite continuar produzindo conteúdos de alta qualidade, investigando os arquivos e trazendo à luz as estratégias e as histórias humanas que moldaram a nossa civilização. O impacto de Hiroshima foi global e a nossa missão é garantir que a compreensão desse evento permaneça clara, didática e acessível para as próximas gerações. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo tempo, explorando as lições que o mundo nos deixou após aquele 6 de agosto. O futuro é construído sobre o entendimento do passado e juntos continuaremos a desvendar os ecos da história que ainda ressoam hoje. Não perca os próximos documentários, onde analisaremos os desdobramentos de outras batalhas que, assim como a de 1945, reescreveram as fronteiras e as leis do nosso planeta. Até a próxima e mantenha a curiosidade histórica sempre viva.